Boa noite, amigos. Aqui os fala Matheus Chibus, do canal Ciqueton. Faleceu hoje o diretor de cinema Jean-Luc Godard, representante da Nouvelle Vague, o último vivo, tá? Do grupo inicial. O Godard era uma figura muito ambígua, certo? Cuja segunda fase se tornou muito problemática. Mas, assim, a segunda fase do Godard é muito ruim. Já eu explico por quê. O Godard, ele foi o símbolo de uma transição na França. Por quê? Vejam, a França é um país que, embora ainda tenha intelectuais não acadêmicos, o próprio Godard é uma figura que não veio da academia e não frequentou da academia, é um país, no entanto, que tem uma cultura acadêmica, uma cultura dominada pela academia. Em muitos momentos você tem, digamos assim, uma analogia, quase sempre uma analogia muito forte entre as representações dessas ideias acadêmicas, desse ideário acadêmico e o que acontece na alta cultura, certo? Ou às vezes numa cultura... Só que às vezes a alta cultura francesa, ela não é tão alta assim, né? É bom que você tenha bom que você faça esse parênteses. Na época, desde a Revolução Francesa, criou-se uma visão de um culto à ciência, né? Um culto a uma ideia de razão, cientificismo, ateísmo, materialismo, mecanicismo, né? Isso foi algo muito forte na academia e na intelectualidade francesa. E tem os seus equivalentes, por exemplo, o realismo literário, o naturalismo literário, né? Que é algo que nasce na França. Só que com o tempo, isso começa a se transformar em algo criticado na França. Certo? E você vê que em uns 20 anos, mais ou menos, dos anos 40 para os anos 60, ocorre um fenômeno que ninguém explica bem, que é o quê? É substituída uma visão revolucionária, racionalista de culto à ciência, por uma visão revolucionária, irracionalista e anticientífica, certo? Isso acontece em vários golpes. O espiritualismo francês, né, de Cousin, e depois ele é prosseguido por Bergson, ele é um golpe. O neotomismo, que torna-se muito forte na França, né, é outro golpe, né? O convencionalismo, né, de Durand, Poincaré, terceiro golpe, né? Os golpes vão se acumulando, o cientificismo vai levando porrada, né? Com razão, e eles vão se lascando, vão perdendo, porque de fato ele era uma ideia muito absurda, né? Só que aí você vê que chega um momento em que você tem muitas figuras no debate nacional francês, no debate público, que são muito anticientificistas. O debate, de repente, foi completamente dominado por neotomistas, católicos, Maritain, Etienne Gilson, e similares, ou então por revolucionários, certo? De esquerda, né? Como Sartre, Camus, Aron, que depois passa para a direita, né? Merleau-Ponty, mas continua sendo revolucionário, Merleau-Ponty, André Malraux, etc. Né? Perennialismo, Guénon, outro golpe também, né? Muita lapada que essa corrente do cientificismo leva. É tanta lapada que ela em uns 20 anos some. Aí é que tá, né? Aí entra essa variável, né, de que sai esse pessoal da esquerda, mas também muita gente da direita, inclusive da direita religiosa, né? A direita católica, inclusive, pasmem,
A Nouvelle Vague, ela surge, ela é fundada por um católico, o André Bazin, né? Por um católico cujo maior discípulo era o Henrique Romer, que era outro católico extremamente reacionário, monarquista, né? E aí o que acontece? É que nesse momento do existencialismo começa a haver uma síntese. Esse povo da Nouvelle Vague baseia, eles começam como críticos de cinema e depois viram cineastas. Aí mistura, certo? Misturam existencialismo, coisas da esquerda que estavam fortes nessa época, estudos sobre poética, sobre a poética clássica, que estava muito em voga também na França nessa época, estudos da retórica clássica, né? Estudos de um monte de coisa, né? O resultado é o seguinte, é que surge da teoria dos tropos, que começa a estudar Jean-Baptiste Vico também. Aí o resultado é que surge uma crítica de cinema extremamente, que ela é muito precisa do ponto de vista de análise poética, mas muito incompreensível. Você tem aquela famosa frase no Chapolin Colorado, né, que diz que o Chapolin Colorado entende todos os idiomas, menos um, o idioma dos críticos de cinema. É uma referência a essa crítica de cinema internacional que foi influenciada pela Nouvelle Vague. Só que o Godard e outros também, certo? Fizeram uma segunda transição. Que de repente o debate público francês, que já era dominado por revolucionários irracionalistas, foi dominado por revolucionários ultra-irracionalistas, né? Que são esse pessoal do pós-modernismo. É quando sai esse povo todo que eu falei, né? Eles morrem, certo? Uma vez, e morrem muito rápido, né? Aí entra num lugar aqui, entra num lugar Althusser, né? Que é o mestre do Godard, né? Foucault, Derrida, Deleuze, Lacan. Qual era o plano desse pessoal? Roland Barthes, né? Que é outra grande influência do Godard em especial, né? O que é que esse povo quer? Eles querem promover, né? Eles querem promover transformar a pauta revolucionária de uma pauta econômica para uma pauta sexual. E nisso o Godard assume o seu papel. Só que aí nessa confusão que mistura psicanálise com interpretações do Hegel, né? Interpretações revolucionárias do Hegel, Kojève, né? Com pós-modernismo, desconstrucionismo, o Godard cai de cabeça nisso, mistura com o que ele tinha visto no Bazin, que era essa mistura de existencialismo, com tomismo, com coisa da poética clássica, com a retórica clássica. Aí ele passa isso tudo para o cinema e o resultado é aquela confusão desgraçada, né? É por isso que os filmes do Godard, né, são muitas vezes tão tediosos e na sua segunda fase se tornam tão insuportáveis, né? Tornam-se muito insuportáveis na segunda fase. Agora, é inegável que na primeira fase Godard tinha um grande talento, né? Mas vamos falar depois disso por fim, certo? O assunto de hoje vale muita coisa. Sim, no caso, Godard, ele, como eu posso dizer, é o responsável por uma mudança também. De certa maneira, ele é um dos grandes culpados
para a França, para o fato de a França perder o seu papel cultural no mundo. Porque a cultura francesa, certo? As manifestações de alta cultura francesa, ou até passam a ser permeados e dominados por uma filosofia acadêmica incompreensível. Mistura de Kojève com Foucault, entra um monte de coisa ali, certo? E fica aquela confusão, que já na teoria é uma confusão desgraçada, né? O Foucault, né, foi lá lecionar nos Estados Unidos, aí ele viu lá o John Searle, né? Que aí o John Searle falou, foram lá conversar, então, olha, você é uma pessoa que o que você fala é tão claro, por que os seus textos são tão difíceis? Aí ele, não, rapaz, o que eu vou dizer? É porque hoje em dia, né, nessa atual fase da intelectualidade francesa, ao menos 20%, de qualquer livro, tem que ser bobagem para o povo levar a sério. Se eu não colocar 20% de bobagem, eu não vou ser levado a sério. Se eu não colocar 20% de bobagem incompreensível, eu não vou ser levado a sério. E isso foi o que o Godard fez no cinema. Você transpôs tudo isso para o cinema. Aí nisso ele influenciou, inclusive, a escrita literária francesa. Criou-se uma bizarra... Vejam, por que os filmes do Godard são tão difíceis de entender? Resposta. Porque aquele protagonista que você vê não é uma pessoa normal. É o eu do Hegel, na interpretação do Kojève, indo em direção ao outro. Certo? Você vê os personagens... Ah, mas por que esse personagem tomou essa decisão? Não tem nada de um personagem real ali. Não tem nada de um... Aquele não é um ser humano. Aquele é uma abstração filosófica. Certo? É o eu indo em direção ao outro em busca desse reconhecimento. De reconhecimento. Ou seja, todo personagem do Godard, né? Eu confundi Kojève com Godard? Confundi? Não, né? Enfim, todo personagem do Godard, ele faz as maiores loucuras, de repente, em busca de reconhecimento. Se você tiver isso em mente, muitas dificuldades de entender o filme dele desaparecem. Aí isso foi, inclusive, para ficção. Virou nouveau roman, né? Nouveau roman. Alain Robbe-Grillet, Marguerite Duras, né? Que é um negócio que até intramuros da França se admite que foi um erro. Esse negócio de nouveau roman. Isso tudo fez com que a França deixasse de ser um país, certo? Deixasse de ser a liderança cultural do mundo, certo? Que era até então. Não foi talvez a única coisa responsável, mas que isso contribuiu um bocado, contribuiu, certo? Que contribuiu um bocado, isso aí contribuiu, né? Para o negócio avacalhar de vez, né? Para o negócio endoidar de vez, né? E a França perder irrevogavelmente o status de líder cultural do mundo, né, ocidental para os Estados Unidos. Tá? O francês deixar de ser a língua cultural do Ocidente para ser o inglês. Certo? Inclusive eu li, certo, uma tese de doutorado de um pastor huguenote protestante francês, em teologia. Ele é francês, mas a tese é escrita em inglês, né? Defendeu o Westminster, né? Theological Seminary, né? Um seminário calvinista, muito famoso, sobre o porquê de a França, certo, ter ficado para trás na cultura. Resposta. Porque a cultura francesa, a alta cultura francesa, perdeu a sua base católica e foi alienada para uma base completamente
maluca e dissociada do mínimo de senso comum de que qualquer espectador precisa. E que, portanto, é impossível haver na França qualquer coisa que se possa chamar de cultura popular. É impossível haver na França, ele usou o exemplo, né? É impossível alguém fazer na França, a França cativar o mundo com algo, uma versão francesa do Game of Thrones, né? Ou do Harry Potter. Por quê? Porque toda a mídia francesa tem que estar lá. O desconstitucionalismo, o pós-estruturalismo, o Foucault, né? A interpretação de Hegel do Kojève, tem que estar lá tudo isso e ninguém aguenta, né? Tem exceções? Tem muitas exceções louváveis, né? Eles já estão percebendo isso aí, né? Mas até que isso aconteça, né? Quando é que a França vai ter algum papel de relevância cultural no mundo de novo? Nunca, certo? E eu, Matheus, vou além, né? O Macron, né? Ele abre a boca para falar, né? Ah, mas o francês vai ser, né? A língua franca mundial de novo, né? Olha, com isso aí, certo? Com essa quantidade de problema aí, certo? Esse problema cultural, certo? Que não vai haver série, não vai haver livros mais populares. A alta cultura francesa, então, se torna uma coisa que cada vez menos gente do mundo consegue ler, mesmo os eruditos, né? Aí, meu amigo, pode o Yellowstone explodir, os Estados Unidos irem pelos ares, certo? Que o negócio não vai voltar, a França não vai voltar a ter liderança cultural. O francês vai ser uma língua cada vez menos estudada. Não vai ser língua franca de nada, certo? De nada. Agora, o Godard, na sua primeira fase, tinha, de fato, voltando, alguns méritos, certo? Por exemplo, o Godard, ele fez 2 filmes em especial de que eu gosto, 3 filmes de que eu gosto, certo? Um deles é aquele A Bout de Souffle, né? Que em português traduziram como Acossados, né? Que é um filme do qual eu gostei bastante, né? Você tem uma dinâmica muito interessante, né? De um protagonista que ele quer lidar com a sua própria culpa, né? Ele percorre lá o ciclo da culpa. Você tem um filme muito interessante, né? Que ao meu ver é o melhor dele, sobre a questão onde você tem, de certa forma, uma antecipação, né? Uma visão de como seria essa tecnognose, né? Que é aquele filme Alphaville, né? Que é um filme muito bom também. E tem um filme dele, né? Que é um excelente, ele tem um filme também sobre o processo criativo do cinema, né? Que é muito bom, que é um filme chamado O Desprezo, né? Que nesse Le Mépris, né? Nesse filme você tem lá a Brigitte Bardot, né? Você tem, inclusive, uma cinegrafia muito bonita, né? Aparece no filme Fritz Lang como ele mesmo, né? Esse filme é um filme que tem uma reflexão muito boa sobre as dinâmicas internas da produção do cinema e da televisão. Inclusive, esse filme me abriu muito assim a minha mente para eu entender o que é que se passava por trás daquele set. O que é que gerava muitas decisões malucas do cinema. Agora, no geral, a obra do Godard, certo? Ele tem mais de 50 filmes, pelo que eu li, tende a ser uma obra chata e superestimada, né? Porque ele coloca toda aquela confusão ali dentro da obra, certo? E ninguém aguenta, certo? E ninguém aguenta.
E na segunda fase se torna uma coisa tão desagradável que até mesmo a crítica de cinema, que em grande parte foi formada pelo Godard, inclusive intelectualmente, isso nós temos de admitir, inclusive muitos críticos católicos consideram que foi uma desgraça completa. Vamos nem falar no papel dele em revolução cultural, revolução sexual, né? Porque acho que todo mundo já sabe aqui, né? Então é fundamentalmente isso, né? Um forte abraço a todos e vamos rezar por ele, né? Requiem aeternam dona eis domine, et lux perpetua luceat eis. Pois é fundamentalmente isso, um forte abraço a todos e até logo.